Olá, tudo bem? Gente, ó, estamos aqui com uma novidade mais que especial, porque vocês merecem. Toda terça-feira aqui na Litoral, a partir das 9 da manhã, a gente tem um Casos e Contos, sempre com histórias, assim, interessantíssimas. Umas tristes, outras menos tristes, mas sempre que deixa... Todas as histórias faz a gente repensar alguma coisa e tal. E aí, pensando nisso, a gente resolveu dar um up no nosso Casos e Contos. Que a gente fez? A gente vai trazer, a partir de agora, sempre uma pessoa para poder falar, conversar um pouquinho com a gente sobre essa história. E aí, hoje, nós trouxemos a Joana, doutora Joana Fernandes, que ela é psicóloga, inclusive é psicóloga perinatal e parental. Tudo bem com você? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Prazer todo meu. Eu queria, aliás, que você explicasse o que significa a sua formação. A psicologia perinatal é a psicologia que cuida de um período da vida que a gente chama do ciclo gravídico puerperal. É aquele momento da vida onde a gente pensa em ter filhos, né? Desde a tentativa, né? Tentantes, quem está gestando, eh, a gente trabalha também com o momento de parto e as puérperas, né? Esse momento pós-parto. E parentalidade é aquela orientação para os pais, né? Para esse momento da vida, que é a criação de um filho. Engraçado, nem sabia que tinha isso, mas você vê que interessante, porque é fundamental. Se eu quero criar um bom filho, educar um bom filho, às vezes não sei nem como começar. Dar Uhum. chupeta, não dar chupeta, fazer uma coisa, fazer outra, como eu devo me comportar quando faz assim, quando vem uma birrinha. Isso tudo você vai orientando, tanto antes Isso, quanto depois, né? isso. Até na própria gestação, acho que a mulher passa por tanta transformação. Acho não, né? Eu passei por 3 vezes, eu sei bem o que eu tô falando. Uhum, aham, sim. E aí a gente trabalha hoje com uma psicologia que a gente chama de psicologia preventiva, que é trabalhar essas questões sem necessariamente ter um adoecimento, sem ser Sim. um tratamento. A gente vai conversar, a gente chama de psicoeducação. A gente vai conversar sobre esse período da vida, as transformações, para entender como que aquele período está refletindo em mim e como eu vou agir. E hoje em dia, com a internet, que a gente tem acesso a tanta informação, a gente fica meio doido, né? É. Porque tem gente que orienta uma coisa, tem gente que orienta a outra, e aí, o que que eu vou fazer? Aí fica bem perturbado, né? Aham. E aí o psicólogo ele tem esse papel de, trazer essa informação, trabalhar esse lado emocional, né, Uhum. qual foi o impacto dessa chegada desse filho, e como vai ser a minha relação com o meu filho, né, depois que ele chegar. Legal, bacana. E pensando nisso, aí por que, gente? Por que a Litoral trouxe a Joana Fernandes? Eu vou explicar para vocês. E para ela também, que não está sabendo de nada do que está acontecendo, só foi convidada para falar sobre o assunto mãe e filho. E aí, eu vou fazer um resumo pequeno da história para você ajudar a gente e ajudar principalmente esse nosso ouvinte. Ele não quis se identificar, mas ele é um rapaz de 24 anos, ele mora com os pais dele. E aí ele fala que ele sabe que a mãe ama ele, mas é um amor sufocante, ele acha. Uhum. Tanto que olha os exemplos que ele deu. Falou assim: "Gente, até hoje, quando alguém pergunta alguma coisa pra mim, quem responde é minha mãe". Tipo assim, vê se pode isso, né. Outra coisa, ele fala que ele já bateu muito de frente com ela, tentando explicar: "Mãe, eu sou capaz de responder e tal". E aí sempre a mãe fala: "Eu sei, meu filho", mas aí ela já respondeu e não tem mais jeito, né. E diz ele que ele ouve muito uma frase dela, eu vou jogando tudo pra você assim, tá, Joana? Tá bom. Depois você se vira pra ajudar a gente. Aham. Aí ele fala, ela usa muito uma frase que diz assim: "Você só está vivo por minha causa". Porque a história que ela conta é a seguinte: ela, quando engravidou, o marido não quis, né, o Uhum. pai. Ele falou: "Ah, eu por mim você abortaria e tal". E ela decidiu ter o filho, não quis abortar, graças a Deus, né. E aí, só que ela cobra esse filho: "Você só está vivo por minha causa". Só que Uhum. ela fala muito isso, e ela espera momentos, por exemplo, a casa tá cheia, tem pessoas que nunca estiveram com eles nesse momento, que é a hora que ela aproveita para poder falar de novo essa frase: "Ó, filho ingrato, entendeu? Você só está Aham. vivo por isso". E mais um detalhe muito importante, ela vive colocando para ele o seguinte: "Quando você crescer, quando você estiver com mais idade, quem vai cuidar de mim é você, porque eu cuidei de você, você me deve isso". Uhum. Então, esse rapaz, ele está sofrendo demais, ele fecha até a carta dele dizendo assim: "Por favor, se alguém já passou por isso, me dá uma luz, porque eu não estou conseguindo sobreviver". Uhum. Ele fecha a carta dessa forma, me machucou demais, e aí diante disso a gente, poxa, a gente
A gente dá pitaco, conta a história na rádio, dá os nossos pitacos, mas a gente não é profissional. Uhum. Aí, vamos trazer a doutora Joana, que ela é profissional, ela vai poder ajudar a gente nisso. Eu queria muito te ouvir em relação a essa história. Aham. Vamos Por trabalhar em partes, né. partes, né. Eu acho que o primeiro ponto é dizer para esse ouvinte que a dor dele é legítima. Porque às vezes a gente ouve assim: "Ah, mas é sua mãe, você não pode sentir isso, você não pode falar assim". Só que ele tá sofrendo e ele tá demonstrando isso, né. Essa carta dele diz isso, você falou, é um pedido de socorro. É, E então a gente precisa olhar para essa dor. E não é porque vem da mãe, que ele mesmo fala que se tem uma relação de amor, que a gente deve ignorar isso que a gente sente. sim. Porque às vezes as pessoas costumam dizer isso, né: "Mãe, você não pode". Não, mas se essa relação não está saudável, a gente precisa olhar para ela. Então, o primeiro ponto, sua dor é legítima, a gente te acolhe e a gente sente muito que você esteja vivendo isso neste momento, Uhum. né. E aí ele diz também que ele já tentou conversar, que ele já tentou falar, né, porque É. o primeiro ponto seria isso, você falar abertamente para aquela pessoa com quem você está se relacionando, nesse caso é mãe e filho, né, aquilo que você está sentindo. "Poxa mãe, quando você fala isso você me machuca, né, falar desse jeito não é legal para mim". Então, se ele já fez essa tentativa, uma segunda tentativa seria procurar alguém com quem essa mulher tivesse mais confiança para que intermediasse essa relação, para que conversasse com ela. E se não tiver essa pessoa, que procure então um profissional. Um psicólogo, por exemplo, nesse momento, ele poderia trabalhar com a terapia familiar. Trazer a mãe e esse filho para o consultório Sim. para conversar sobre o papel de cada um nessa relação, o respeito do limite, porque não é porque é meu filho que eu posso ultrapassar o limite dele, ele é uma pessoa, e eu preciso respeitar ele enquanto pessoa. Aham. Se ele está me dizendo que a minha fala está machucando ele, eu preciso sim rever a minha fala. E não é uma questão de certo e errado, é uma questão de que o outro está me comunicando que ele está sendo machucado pela minha fala. Aham. Então eu preciso tomar cuidado com isso, né, e tentar entender por que que a minha fala machuca meu filho, enquanto mãe, né. Sim. E então ter empatia um com o outro, né, para esse filho também entender essa história de vida dessa mãe. Olha como Eu é que ia te ele. perguntar isso, porque também a gente tem que olhar o outro lado, né. Uhum, Sabe-se lá o que se a essa mãe passou para ter um uhum, filho, a gente não uhum. está aqui justificando nada, porque a gente não viveu isso, Exatamente. mas Não é uma justificativa, mas quando você conhece a história, o que que aconteceu, você consegue ter um pouco mais de empatia para como ela está reagindo a isso, uhum. né. E aí, de repente, esse diálogo flui melhor, quando eu consigo entender melhor o lugar dela. Que ele fala na carta, ela tinha uma relação, ficou grávida, é um fruto dessa relação e, de repente, esse homem. Talvez era o grande amor da vida dela, Uhum, talvez foi uma decepção gigantesca, né, uhum. tem uma série de fatores aí, né. Abandona ela neste momento. E dentro da psicologia do desenvolvimento, os estudos vêm mostrando que esse ciclo da vida, que a gente chama de ciclo gravídico, puerperal da gravidez, né, é o momento da vida onde a mulher está mais suscetível a adoecimentos psíquicos. Nossa. E a mulher ter essa mulher, pelo que ele fala, a carta que é curta, né, mas dá para entender que ela passou por isso sozinha. É, foi. Ela teve que enfrentar isso sozinha. De repente, essa reação dela foi uma forma que ela conseguiu de sobreviver a isso tudo sozinha. Sim, tem Não que isso. esteja certo, ela pode rever essa posição É, dela, trabalhar isso em terapia, sim. né, então pode, se eles não quiserem fazer a terapia familiar, ela ir para terapia e trabalhar. Por que que ela cobra isso do filho? Porque não é papel do filho E cuidar de só mãe. me tira uma dúvida, nesse Sim, caso, você acredita que os 2 precisam de terapia, né, se não der para fazer sim, uma familiar ali, sim. os 2, Os né, 2, cada um os no seu 2. quadrado lá. Ele, para entender por que que ele não consegue, colocar esse limite na mãe, Aham. porque ele já é um adulto, né, É, 24 24 anos é anos. um homem já, né. É, eu Tem se tem ele f idade para isso? É outra curiosidade. Tipo assim, para a mãe pôr um limite ou para o filho falar: "Agora eu já sou homem", e tal. Uhum, Existe uma idade para isso? uhum. Não existe uma idade certa, eu não Sim. posso dizer assim: "É esta a idade". Aham. Mas o que a psicologia do desenvolvimento coloca é que, enquanto infância e adolescência, a gente ainda está dependente de um responsável, porque o nosso cérebro não está maduro o suficiente para tomar decisões sozinhos, para Uhum. prever consequências.
para ter inteligência emocional. É uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Mas o Uhum. nosso cérebro só vai estar maduro para tomar essas decisões a partir dos 24 anos, Aí, ó. né, que é a idade dele. É, Que é a hora, é claro que para algumas pessoas acontece antes, para outras depois, mas é o momento onde o pai e a mãe já começam a se recuar mais. Antes disso, não pode, tá. entendi. Tem pai e mãe que recua ali na adolescência, Aham. já é adolescente, já pode tomar não, o cérebro não está preparado para tomar conta sozinho. É. Alguns podem apresentar um grau de amadurecimento maior, outros não, Mas mas até na rebeldia eles costumam dizer que eu já sou homem, já eu tenho uhum. um de 16, eu passo uma: "Mãe, eu tô indo não sei o quê pra tal lugar", eu falei: "Epa, vai não querido". E aí ele: "Mãe", eu falei assim: "Não vai e assunto encerrado". Tipo, Uhum. eu tento explicar o motivo primeiro, aí quando Ah, ele fica sim. insistindo, eu falei: "Não, não vai. Olha a Aham. sua idade, vai pra uma boate lá na Praia do Uhum, Canto, tã uhum, Não, não uhum. vai". Porque o cérebro dele não está preparado para antecipar as consequências do ato, eles agem. É. E quem vai antecipar as consequências é o pai, a mãe ou o responsável. Que aí a gente vê os perigos, né, o que tem Uhum, antes, durante e uhum, uhum. depois, Então a né, os gente tem coleguinhas, quem bebe, quem não bebe, que sempre tem um, né, no meio da turminha, que é uhum, bacaninha, que não faz uhum. nada de errado, mas tem uns que a gente sabe que são terríveis, né. É importante essa relação com outras pessoas, para eles começarem a ver que existe uma vida para além da vida dele, que cada Sim. realidade é uma, e é importante que a gente conheça outras realidades, mas até o final da adolescência, que hoje a gente fala de uma adolescência tardia aí, com 22, 24 anos, porque justamente esse cérebro ainda não está preparado para as próprias decisões, que Uhum. é a nossa área pré-frontal, que a gente fala aqui da frente do cérebro, né? Hã. Ela vai estar madura com 24 anos. Isso não significa que eu fiz 24 anos e estou adulto, Sim, né, porque a gente nasce, o nosso cérebro tem a área da fala, mas eu só falo se alguém interagir comigo, se alguém me ensinar, se aguçar, eu né, o olhar, né, exemplo, criança aprende com ah, exemplo, maravilhoso. Então a gente tem que ir ensinando, a inteligência emocional, a prever consequências, a gente vai ensinando ao longo da vida. ensinando e observando, né, nós como Isso. pais. E aí, a neurociência fala que esse cérebro está pronto aos 24 anos, se ele for estimulado, Aham, né. Então com 24 anos é a hora que eu começo a tomar as minhas decisões, entendi. onde eu sou responsável por mim, financeiramente, né, eu sou responsável por mim, nas decisões que eu vou tomar, e com isso eu vou ser responsável pelas consequências das decisões que eu tomei, Uhum. né. Então é a hora que o pai e a mãe vai se distanciando um pouco. Vai olhando de longe. Isso, e essa pessoa vai, e aí: "Ah, mas eu considero essa atitude que ele vai tomar errada". Você guarda para você, porque está na hora dele viver a vida dele. Sim. Se ele te procurar, quiser conversar com você conversa, você orienta, mas a decisão e aí você tem que deixar claro que a decisão é dele. E não falar: "Não, meu filho, não faz isso", que aí a pessoa fica na cabeça: "Pô, meu pai falou, minha mãe falou". Isso aí é infância e adolescência. É. Na fase adulta, uma outra coisa que o pré-frontal nos dá, é a capacidade do pensamento crítico. Eu vou ouvir a história de um lado, eu vou ver do outro e eu Vou vou tomar decidir, né. a minha decisão. Nesse momento eu estou pronto para isso. Eu posso conversar, eu posso pedir uma orientação, um conselho, mas eu tenho que estar claro que a decisão é minha. Mesmo Mas também porque não ele cobrar do outro é. uma decisão que já tem que ser minha, Sim, mesmo né. porque depois ele vai usar isso para o resto da vida dele, você vê Uhum. que a gente tá aqui assim, né, Aham. é os pós e os É. contras e a gente fica ali. Às vezes alguém fala uma coisa, você: "Aham", entra Uhum. aqui, mas fala: "Deixa eu sair aqui, porque senão eu vou ficar louca também, né". Sim. E aí o nosso ouvinte fala que ele não tem lugar para fala, né, que alguém pergunta alguma coisa, a mãe já fala ali, É, então ela tá atropelando ele, tá. não deixa ele tomar as E decisões como que é é que a ele fala pode fazer sem machucar essa mãe? Porque pelo que eu notei na carta, ele respeita muito a mãe. uhum, Sabe que ela está agindo errado, já uhum, tentou falar, mas ela não consegue entender. Pelo que eu entendo, ele não quer machucar e está se machucando por uhum, isso. Como uhum, você acha que ele deveria chegar para ela e falar antes de procurar uma ajuda? Porque de repente, se ele chega e fala: "Mãe, vamos procurar um psicólogo", ela pode virar um aham, monstro, né, aham. ali, né. Olha, essa é uma pergunta bem difícil, porque eu não sei como que ele já tentou, porque ele fala que já tentou. É. Mas eu precisaria saber como. Ele tentou num diálogo calmo? Porque se ele já Ah, tentou no sim, ou se diálogo foi na hora da calmo raiva, né. ou se foi na raiva. Se ele já tentou num calmo, de repente ele precisa da raiva para botar esse basta. "Não, Ah, mãe, chega". entendi. Não que eu tenho que sair brigando e discutindo, mas às Sim. vezes eu preciso usar essa raiva para dar meu grito de É, liberdade. impor, né. "Epa, Exatamente. Agora, de repente, se ele vem fazendo isso com brigas e discussões,
Aí é ele hora de sentar e precisa conversar. sentar com mais calma. Que Então a gente legal. precisaria conhecer mais detalhes dessa Sim. história para dar essa orientação mais certeira. Mas só de você falar isso, ele tá ouvindo a gente, tá Uhum. assistindo inclusive a gente, ele vai poder saber, né, ele vai saber, Analisar né, tipo assim: lá. "Olha, eu já fiz isso, então eu Uhum. vou por esse caminho". Eu acho que o nosso corpo ele é muito inteligente, né, as Sim. nossas emoções também. Ele precisa olhar que emoção é, por exemplo, nesse momento que alguém pergunta alguma coisa e a mãe dele fala por ele, que emoção é essa que vem? Aham, Sente no corpo. Se é uma raiva, usa dessa raiva e fala: "Ei, você está me atravessando. Quem vai aham. responder sou eu". Porque a raiva está dizendo isso porque as pessoas acham que é negativo. Você vai sentir raiva da sua mãe. Não é raiva da mãe, é É, da uma atitude que a mãe dele está tendo. é. E ele vai precisar dessa ferramenta para conseguir dar esse limite. Agora, se ele vem sempre, às vezes, na discussão a gente às vezes perde a razão, né, É, que a gente tem fala o que não aquela. deve, se arrepende Uhum. depois, é ruim Ele isso? precisa: "Não vou responder neste momento, porque eu sempre perco a minha razão. No momento mais calmo, eu vou chamar minha mãe para conversar e vou colocar esse limite nela". Talvez ele podia fazer é uma dica, tá, eu não sou experiente em nada, mas de repente ele podia chegar para ela e falar: "Mãe, como foi a sua gestação?". Uma Uhum, conversa começa uhum, devagarzinho, né, "Como foi sua gestação? Como é que eu era na sua barriga? uhum. Você já me queria mesmo? Você já Aham. me amava?". Não sei, Uhum, talvez isso, vai uhum. deixando ela, sei lá, de uma forma mais leve para poder se abrir, né, e abrindo o E coração E mesmo, né. pelo que a gente conhece do contexto social, as mulheres elas não têm lugar para falar dos sentimentos se elas sofreram nesse momento. E a Que a gente nem gosta gestação de falar, a gente tem mania de ser forte, né. Aham, porque a gestação ela está muito romantizada hoje em dia. Sim. Ela está muito ligada a esse milagre, a esse momento feliz, mas ele não é só feito de Não. felicidade, a gente passa por momentos difíceis, a gente tem sentimentos que são considerados negativos. Imagina o que foi para essa mulher, na gravidez, ser abandonada. Ela foi É. abandonada. Sim. Será que alguém acolheu esse abandono dela? Será que alguém ouviu o sofrimento dela? É. Né, então a gente precisa, de repente ele conhecendo um pouco isso, e ela conseguindo falar sobre isso mesmo que 24 anos depois, Sim, talvez vai ser ela bom para os ela 2. consiga entender por que que ela cobra tanto desse filho que ela não deveria cobrar. É, Porque realmente a gente cria o filho para o mundo. é. Essa é a verdade. A gente está ali como um intermediário para a pessoa ser ela mesma. E Sim. essa mãe não está deixando esse filho ser ele mesmo. Que agora já era hora dele desbravar e de repente ele não sabe nem quem é ele, É. de tanto que ela fica ali interferindo nesse processo dele, E né. tem uma outra coisa interessante, você está falando, eu estava lembrando da história, que tem uma parte que ele fala que ele não é filho único, ele tem uma irmã, Uhum, adolescente, uhum. mas que a mãe deixa a filha à vontade, não pega no pé dela igual pega no pé dele, Aham, entendeu. E nem usa dessas frases que machucam com essa filha. aham. Talvez porque foi uma gravidez também diferente, talvez ela Uhum. recebeu, né, pelo Ela que você está tem falando, né. essa irmã dele tem o pai presente. Então, tem o pai presente. Uhum. O Ela o homem divi que tem dentro de casa não é o pai dele. Aham. Ele considera pai, mas não é o pai, né. Sim, mas ela teve com quem dividir esse momento de chegada de um filho, né, Sim. que é um dos momentos mais difíceis. Com ele não, ela teve que fazer tudo sozinha provavelmente. Aí talvez por isso a cobrança, né. Aham, aham. "É, meu filho, não tá fácil para você não, sua vida", porque e de tantos, né, tenho certeza que muita gente Uhum, infelizmente, uhum. isso é o que mais acontece. Sim. Toda terça-feira a gente conta uma história e o que mais impressiona a gente é a quantidade de ouvintes que aparecem depois, dando opinião e falando, fala: "Gente", dando relato: "Eu Uhum, passei por isso, isso faz parte da minha vida, eu cresci uhum. dessa forma e tal". É muito triste ver isso. Mas é importante a gente falar também que, às vezes, a mãe ou o pai age assim de forma inconsciente. Uhum. Não tem clareza de que está fazendo isso com o filho, sabe. É uma das coisas que eu trabalho quando um casal fica grávido, que eu faço um trabalho chamado de pré-natal psicológico, que é preparar o casal para a chegada de um filho. Um dos encontros é justamente a gente rever a nossa própria história de vida. Como foi a nossa infância, como foi a relação com os nossos pais, como que está sendo essa chegada desse filho, em que momento da vida esse filho está vindo. Aham. Por quê? Porque quando essa criança chega, é uma relação muito intensa. E se eu não trabalhar as minhas questões, eu vou jogar em cima do meu filho. E às vezes não é consciente, é inconsciente. Sabe aquela coisa assim, por exemplo, que as pessoas falam assim: nossa, a mãe fala tudo igual, né? Aham. Vou te jogar um chinelo, vou É. fazer.
Aí você fica pensando enquanto filho: "Nossa, que ruim, eu não vou fazer isso com meu filho". E na hora que você está ali no lugar da mãe, Você já quando tá você vê, fazendo. você faz Já fez. igualzinho. É. Porque a gente Você s não é todo mundo, eu uso muito essa frase. Aham. Você não é todo mundo. E quem foi que falou isso com você muito na sua Ah, eu infância? acho que até hoje eu ouço isso, mamãe falando. Então. Inclusive a frase que o rapaz ouve, que ele ouve direto, minha mãe também fala: "Quando eu envelhecer, quem vai cuidar de mim é você", ela fala. Aham. E eu falo: "Mãe, para, que coisa, você coloca uma carga", mas eu falo com ela: "Que carga você coloca em cima de mim, tá Uhum, louco? Eu, hein?". Eu falo com os meus filhos assim: "Ó, vocês me jogam em qualquer lugar aí, mas vão viver a vida de vocês, não tô uhum. cobrando nada, eu tive É. vocês por amor", tá louco, né. E a gente repete porque somos seres de memória. Mas é uma memória que está ali, que foi repetida tantas vezes, que a gente às vezes não lembra conscientemente. Sim. Mas na hora de uma reação é essa memória que vem. É, E a gente joga, é né. mesmo. E essa relação de cuidado, ela tem que ser por amor e não por obrigação. Pois é. É até pior para essa mulher esse filho cuidar dela por obrigação, É, porque pode às vezes até, eh, ser uma relação difícil e até ruim para ela, sim. do que uma relação amorosa, de que esse filho está ali realmente presente, É, eu quero cuidar de você, você cuidou de mim, eu vou retribuir, mas não pode ser uma obrigação, isso né. mesmo. Quero aproveitar, Joana, primeiro, assim, agradecer imensamente, porque você esclareceu muita coisa pra gente, para todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. Tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. E pedir para você até dar um toque para esse rapaz, para essa Uhum, mãe, se ela uhum. tiver a oportunidade de estar assistindo também. E se precisar da gente para qualquer coisa, a gente não está aqui só para falar, a gente está para ouvir também, né? Aham. Então, eu gostaria muito que você desse um recado para essas mães e para esses filhos que Uhum, quiserem o que passou, passou, tá? Mas a partir de agora, depois do que você assistiu aqui, esse nosso bate-papo, daqui para frente, como uhum, poderia ser? uhum. Qualquer relação, né, principalmente de mãe e filho, a gente precisa ter respeito. E se vocês não estão conseguindo se respeitar, se você está percebendo que a sua mãe está ultrapassando o limite, né, procure uma ajuda. Procurar uma ajuda profissional, psicológica, não é fraqueza, não é ser louco, como as pessoas costumam falar aí, né? Psicologia não é para mim, eu não estou doido. Não, você está enfrentando um momento de dificuldade, se isso está trazendo para você um sofrimento, um profissional da psicologia ele vai te ajudar nesse momento a entender por que que eu não consigo colocar esse limite na minha mãe, por que que a minha mãe ultrapassa esse limite do respeito comigo. E para os pais, respeite o filho de vocês, independente de qualquer idade. Até um recém-nascido, respeite o choro, né? Acolha esse choro, respeite o desenvolvimento. A gente está ali para intermediar a relação dessa pessoa com o mundo e para que essa pessoa consiga se desenvolver o mais autêntico possível. Descubra quem é ela mesma. Não sou eu quem vai dizer quem é. Eu estou ali para intermediar isso. Então, se eu não estou conseguindo, se eu estou encontrando dificuldade, se a minha história de vida vem muito, né, e me machuca, nossa, mas meu pai era assim comigo, minha mãe fazia isso, ou eu não tive mãe, eu não tive pai, eu não tive esse exemplo. Procure uma ajuda também para entender e ressignificar isso. A gente sempre pode fazer diferente em qualquer momento, né? Como você falou, a gente pode começar daqui para frente a fazer diferente e construir uma relação afetuosa e de respeito, né, entre pais e filhos. Sim. Engraçado que você falando, é mais ou menos assim que eu me vejo. Quando eu estou no ar, eu falo, não com essas palavras lindas e maravilhosas, mas eu falo assim: "Cara, se você sozinho não consegue, pede ajuda. Vamos Uhum, procurar um profissional". É caro? Às vezes sim, mas nós temos acessibilidade, igual, por exemplo, na sua comunidade, às vezes, tem um uhum, psicólogo lá na sua uhum. igreja, que Aham. está ali disposto, ou Uhum, até alguém que sabe ouvir. Eu mesmo, eu pego um amigo meu que estuda psicologia e converso demais com ele, me ajuda um tanto, você nem imagina. uhum. Mas assim, a terapia é fundamental na vida de qualquer ser humano, ainda mais nos dias de hoje que a doença do século, infelizmente, é a doença da mente, né, tá tudo na nossa cabeça, mas isso é assunto para outro dia, tá, gente? Aham. Mas, Joana Fernandes, como é que eu te encontro? Tem o meu Instagram, né, arroba Joana Fernandes Psicóloga, Joana com 2 N's. E aí lá no na bio tem um link que vai para o WhatsApp, pode me mandar mensagem,
quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu Pedir fico socorro, me marcar uma atende, consulta. engravidei agora, me lasquei, o que que eu Sim, dá faço? uma olhada lá que tem os projetos, tem um pré-natal psicológico. Eu vou começar agora um ciclo de palestras que o título é justamente "Construindo uma relação saudável com seus filhos", Tá vendo? né, que é mostrar para esses pais, refletir sobre eles e que essa criança ela não é um ser passivo. Aham. Ela é ativo nessa relação, ela vem com uma personalidade e a gente precisa respeitá-la e entendê-la, né. E como crianças pequenas elas não falam a nossa língua Sim, ainda, é. entender como é que essa criança se comunica e como que eu construo essa relação saudável, que tem duplo benefício, né, tanto para mim, porque eu não vou ter tantas menos dificuldade de me relacionar com o meu filho, quanto trazer para essa criança um ambiente saudável para ela se desenvolver, O que né. é fundamental na vida de qualquer ser humano, né, Uhum, pra gente uhum. ser feliz e Aham. viver Uhum. plenamente. Muito obrigada, tá, de coração. Nada, foi um prazer estar aqui com Prazer você. foi todo meu, tenho certeza que muita gente vai gostar de assistir esse nosso podcast, que é o Uhum. primeiro de muitos, tá. Inclusive, você fica sabendo de tudo, inclusive da história, quem ficou curioso para ouvir essa história, entra lá nas nossas redes sociais, @Litoral FM, pode acessar o nosso site também, litoralfm.com.br, e ouvir a gente toda terça-feira a partir das 9 da manhã, Casos e Contos na Litoral FM. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Joana. Nada.